Boa noite. Good evening. I got a little cold, então um pouquinho de gripe. Achei que o negócio ia ser bom, mas vai ser bom. Hoje a gente não tem nossa tradutora, então eu vou fazer a palestra nas duas, tá bom? So we don't have our translator, so I'll be doing the lecture in both. Mas é bom, porque na verdade não é uma palestra que tem muitas coisas escritas, a gente vai pensar. Então o pensamento é o quê? Né? Não tem língua, né? Que coisa boa. So it's good because our thoughts are languageless. So we don't need language for our thoughts. And a lot of this lecture is going to be about thinking. So the title is Spiritism and Moral Dilemmas. Espiritismo e dilemas morais. Alguém aqui já teve algum dilema? Anybody's had any dilemmas? Oh. Nossa, gente, a gente aqui é tratada, eu vou te falar, viu? Vou te falar, tá? So, I'm telling you, the love here is amazing. Thank you. Então, vamos lá. Nós vamos pensar nos dilemas que a gente teve, que tem, que possivelmente vão ter. We're going to think about all the dilemmas we've had, the ones we still have, and the ones for sure we're going to encounter. There's very little that we have to read, but the ones that I have to read are important, so I'll have to read it. Pouquinhas coisas vão estar escritas, mas as coisas que estão escritas são importantes. Então eu vou ter que ler, tá bom? Então vamos lá. Vamos viajar para os nossos dilemas morais. Esse é a coisa maior que vai ter escrita. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Kardec, questão 634. So, on Kardec's Spiritist book, question 634. I didn't translate anything before, so I'll do my best here. It says, the spirits were created simple and ignorant. God leaves men the choice of their own way. It could be worse for him if he chooses evil, the wrong path. Your pathway will be longer. If mountains didn't exist, men would not comprehend that you could go up and down. If there weren't no such thing as rocks, we would not understand that there are hard matters. It is needed that the spirit is needed to acquire experience. And for that, it is necessary that it knows evil and goodness and evil. That is why we need to unite the spirit and the body. And you guys were talking about something like that. Why is it necessary to come here? Experience, right? Então, pergunta: o fim justifica o meio ou os meios? Does the end justify the means? That's the question. Se você tem um final, vamos supor que você vai ajudar uma pessoa, e essa pessoa vai receber a sua ajuda, mas para você ajudar essa pessoa, você vai ter que usar de meios escusos, de meios talvez errados, mas vai ajudar a pessoa. Justifica o jeito que você fizer, mas ela vai estar bem? Não. So, if you're helping someone, but you needed to use some shady ways to help this person, but you will help them. However, you're using of questionable means. Does it justify? Because you can always say, well, I did help the person. So can you justify by the means that you used? So it's a question. Agora eu quero só mostrar algumas figuras. Tem um porquê disso. É interessante essa, né? Oh, boat. Oh, land. Às vezes quem está no barco, né, perdido num barco sem motor, vê uma ilha e grita, achei o barco.
achei a ilha. E aquele que está na ilha está vendo um barco e fala, tem um barco chegando. Né? São pontos de vistas. Às vezes a gente fala, olha aqui que bonito, mas faz uma sujeira, hein? Look at this beautiful cherry blossom tree. Yeah, but you know how dirty it gets under. So people have different minds, different way of thinking, of seeing the same thing and getting a different reaction. Vou perguntar para vocês agora algumas coisas de acordo com o que vocês vão ver. So now I'm going to ask you to pay attention to whatever we're going to show here. E aí vocês, and then you will tell me what you see. Preste atenção. So pay attention to that. Is it moving? Tá movendo? Yeah. É possível? Não estou usando vídeo, não estou usando nada. Is it possible that it's moving? Não. Não está movendo. It's not moving. Interessante, porque todos nós estamos olhando, prestando atenção, mas, né, algumas pessoas ficam falando, mas está movendo, eu estou vendo o negócio girando. Está movendo para a esquerda, para a direita. O que vocês veem nessa figura? What do you see on this picture? Um cachorrinho. Um cachorrinho? Eu tô vendo dois. Regina já... Essa resposta eu nunca tive. Regina seen two dogs. That one I've never heard. O cachorro tá machucado, ele tá bem, doente, machucado, tá de cabeça pra baixo. So the dog is hurting. Is the dog well? Não. I can see two faces. Eu vejo duas carinhas no cachorrinho. Duas carinhas também. Então, se a gente pensar, tem uma maneira de ver essa figura. Se vocês pensarem, o cachorro tá bem. Não tem nada machucado, só que ele tá viradinho. So the dog is only sideways. If you think. Os olhinhos, o narizinho, a boca e a orelhinha tá caída, porque ele tá sempre... Alguém vai pra cá, tem um cachorro, pra cá tem outro. Tem um cachorro aqui embaixo. Aqui tem um focinho, excuse me. Não. Esse é o orelhinho, mas tem duas. So, it's not hurt. Não tá machucado. Ele só tá assim, mas dependendo da nossa visão, a gente pode até, na primeira vez, eu falei, ai, tadinho, o cachorro tá todo machucado, doentinho. So there's nothing wrong with the dog, he's just in a different position. Qual linha é maior? Which line is longer? A ou B? B. B? Depende do Sem sais. Como que os nossos olhos nos enganam, né? How this optic illusion, our eyes, as linhas são exatamente do mesmo tamanho. Ah, mas não tá não, Débora. Tá assim. Elas são Né? So, de primeiro modo, a gente vai achar que não. Os quadrados, eles estão tortos, as linhas, are the lines crooked? Agora tá todo mundo matuto, né? So now everybody kind of knows the answer. Os riscos estão tortos, uns para cá, outros para lá. Do the lines. Não. Os riscos estão perfeitamente alinhados. Certo? Mas é um jogo das cores. Certo? Quais as cores que vocês estão vendo nesses dados? Sim. Quantas cores? How many colors do you see on those squares? There's a dark gray and a light gray. Um cinza escuro e um cinza claro? Certeza? Não, só os quadrados. Só os quadrados. Dois, mas é por causa do efeito da luz. Todo mundo errado. Everybody's wrong. Os dados são da mesma cor. Então, o efeito da luz... Todo mundo vai olhar para o quadrado e onde está? When you see this line, put your finger there. Na frente do seu olho e olha no meio dos quadrados. As cores estão diferentes? Não. A mesma cor, correto? Same color. If you just cover the middle, only the line in the middle. Mas isso que eu tô falando, é a posição da luminosidade. Só a luz. Se você cobrir isso aqui, Fica igual. right? Então, se você cobrir, senta aí. Hoje fala de moral, você aparece, né? A pergunta. Então, Marcelo, já que você chegou, essas duas aqui é duas cores diferentes? Como é que é? Mesma coisa só. Chata. Porque ele escutou no corredor. No cinza claro e no cinza escuro. Não.
Então, se a gente pôr o nosso dedo no meio, a gente vai ver a mesma cor. O que está mudando é só a linha do meio. So we see that it is the same color, right? Next one. What do you see? O que vocês vê nesse retrato? Hã? Uma mulher velha? Uma mulher. Uma mulher? Mas ela é nova? Ela é velha? Não sei. Ela é bem velha, como você está vendo. Eu também. Bem velha? Tem uma mulher aí. E tem uma jovem. Tem uma jovem, uma mulher bonita, jovem? Ou uma mulher? There's a beautiful lady, young lady, or an old lady. Ai, eu adoro, gente. Uma dançarina, tipo o estilo de uma dançarina antiga. Você viu a dançarina? Cadê a véia? Uma Cadê velha. a velha? Uma Só velha. o Vedete uma velha. É o peixe da mulher. Eu só vejo a velha desse Então agora, lado. so now we're gonna see what's in this picture. A velha, cabelo, hair, nariz, enorme, boca, queixo, olhos. Aí tem uma mulher. Essa é uma mulher velha, olhando pra baixo. certo? Agora uma mulher nova, olhando de lado. de lado. Eu só vejo a juventude. Talvez a juventude também. Right? Não, tem uma bruxa. Tem uma bruxa. Aonde tá a velha? Porque eles têm um animal brasileiro. Pessoal, vamos voltar. Todo mundo então agora. Ela não. Tampa velha é que eles vão ver a nova. Tampa velha. Eu não tô vendo a velha. Eu tô vendo a Eu só vejo a velha. Eu só vejo a Dá nova. pra ver Olha, assim. a nova olhando de lado. Sim, essa é nova. Agora cadê a Aqui velha? os cílios, né? Agora a velha, olha aqui ela olhando os olhos da velha, o narigão, Nariz, a boca, boca, e aqui o cabelo dela. tá bem feia. Só esse velho. Eu só vi quando você passou o dedo. Agora viu? Olha, eu cheguei a velha. Vocês veem esse homem está olhando de frente ou de lado? Is this man looking at you from the front or is he looking at the side? Mas ele tá virado. É pronto. Ele pode estar olhando na frente, mas está virado. Tô olhando pra O nariz baixo. tá de lado. O nariz dele tá de lado. Mas o olho dele Depende, gente. Pessoal, só depende. Ou ele pode estar olhando com o nariz assim, ou ele pode sim olhar e só estar mostrando a metade do nariz dele. Ele está diferente. Depende do quê? It depends. You can see him sideways or you can see him frontways. It's where you put the focus. Correct? O gato está subindo ou descendo? Is the cat going up or down? Tá descendo. subindo. Eu vejo subindo. Ele tá subindo e tá descendo. Então a gente vai ver que são. Se eu tô embaixo, tá descendo. Se eu tô em cima, Ou ele está subindo até você, ou você está embaixo e ele está descendo até você. Né? A gente vai ver que nesse caso, os estudiosos de animais. Vamos ver. Os estudiosos dos animais, o que eu descobri é que possivelmente esse está descendo. Porque dizem que os gatos, quando descem, eles põem o rabinho para cima. E não necessariamente quando sobe. Então, todas essas perguntas têm até uma razão mais lógica, mais matemática, certo? Mas mesmo assim, o que você vê? um pato. Um pato? Sim. Um pato, um coelho. Coelho. É, virar pra lá. Pra lá, pra cá, um coelho. Depende, então, é um pato ou é um coelho? Dá pra ver os dois. Por que isso é importante, gente? A gente trazer essas perguntas quando a gente fala de moral, dilemas, né? Porque não haverá paz enquanto eles não renunciem, está escrito errado, o Deus coelho e aceitem o nosso Deus pato. Na verdade, essa é muito significativa, essa figura. This is a very stimulative, a very impacted, not impacted, a very strong, really, figure, because what they're saying is there will be no peace until they accept our bunny God. You see? It's the same thing. The bunny and the rabbit, they're fighting for the same thing, except that they have two different views. E o mundo é assim. A gente briga por coisas que são idênticas, né?
Mas a gente dá um significativo para uma coisa com muito mais importante. O pato e o coelho depende da visão. The duck and the rabbit, it depends on your vision. And sometimes we start wars over what I need to shove down your throat. This is a duck. Well, it depends, right? So you see the little flags. No, this is a duck. No, you have to renounce to your God, and there's only one God. Impressionante, porque às vezes, se a gente pensar, só existe um Deus e a gente fica brigando com guerras santas, né? Então eu adorei esse significado. Não sei se alguém aqui já fez algum cursinho. Na psicologia, essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Tem essa história, uma parábola dos homens cegos, que levaram 5 homens cegos e trouxeram um elefante. E cada homem foi, ou cegos, ou vedados, não importa. E foi levado cada homem para tocar uma parte do elefante e depois explicar que animal era aquele. Como que parece o seu animal? So there's a parable. Yeah. Usually in psychology, you learn this. It's really about the parable of the blind man that they say. And it says that it was taken an elephant, and the elephant was somewhere, and they took each person who was blind or who were blindfolded and asked them to touch specifically one part of the elephant. And then describe, how was this animal? Como que vocês acham que as pessoas descreveram o animal? Sendo que elas só encostaram, palparam uma parte do elefante. Aquele que tocou a tromba do elefante vai falar, esse bicho é como se fosse uma cobra muito maior, longa, porque ele só tocou. Agora, aquele ao lado fala, você tá louco? Parece uma coisa grande, fina, larga, porque tocou a orelha do elefante. Então, cada um vai descrever o elefante apenas por um pedaço do que conhece. And so one man will touch only the trunk of the elephant and will describe, oh, this animal must appear like a snake, like a large snake, long. The other blind person, after it was asked, oh, what is this? Oh, wait, this animal, it must have this thin, long, flappy thing. I don't know, maybe it resembles maybe a bat's wing, but a gigantic one. Oh, he only touched the ear of the elephant. You see, when you know only a piece of the puzzle, you already assume that the animal was all of that. Então, isso é claro que tem implicações para a nossa vida. Quando a gente só pega um pedacinho e a gente já assume do todo o que é. O que é moral? What is moral? What does that mean? Moral é um conjunto, na filosofia, um conjunto de valores individuais ou coletivos, considerados universalmente norteadores das relações sociais, da conduta humana. No Espiritismo é a regra do bem proceder. So moral in philosophy is the conjunction of the values, individually or collected. It's considered universally ahead of all the social relations of the human behavior. And Spiritism is the law of doing well, doing right. So, ética e moral. So there's ethics and there's moral. A ética é um princípio, a ética é permanente, universal, regra, certo? Moral são os aspectos de conduta. O que é moral hoje pode não ser moral amanhã. O que já foi imoral hoje já é considerado imoral. Tem uma mudança, porque depende dos povos, depende da época. So in ethics, it's always the same. It's the principle. In ethics, it's permanent, it's universal. What's ethical has always been ethical. It will be ethical anywhere in the world. But in moral, how many things are moral in one country and it's immoral in a different country? Or something that's been immoral, now it's considered moral, or vice versa. So there's moral and there's ethical. What we're looking to do in our lives in Spiritism is to be ethical people. Então a gente está procurando ser sempre seres éticos. Claro que moral também, né? Mas ético. Então aí a gente pergunta, preço e valor é a mesma coisa? Does price and value, is it the same thing? No. So there's price and there's value. Tem preço e tem valor. É interessante porque o valor de um bem varia de pessoa para pessoa. Depende do grau de necessidade, satisfação e utilidade para cada um. Esse é o valor. Preço, pode-se concluir que o preço é uma expressão quantitativa do valor de um bem ou serviço. So the value
is the value of any kind of goods, and it can vary from person to person because it depends on your necessity. That becomes more valuable depending on your necessity, satisfaction, or if it's useful to you. Now, price, it's a quantitative expression of anything. So price and value are completely different things. And the problem is sometimes we put price on people and value on things. Right? O problema é quando a gente coloca valor nas coisas e o preço nas pessoas. Né? As pessoas devem ter valor. Porque se você está com sede, muita sede, aí na cantina a gente fala, ó, a água acabou de subir para $10. So if you're very, very thirsty and all of a sudden the water became $10, is that value or price? É valor ou preço? O preço da água mudou para 10, mas aquilo para você mudou em valor. A água agora tem mais valor, então o preço vai subir, certo? Então o valor depende de se aquilo, por isso que existe regulamentos aqui nos Estados Unidos, pelo menos. So there's even regulations. If there is a catastrophe here, the hotels can't price gouge, né? Tem os regulamentos para que aqui nos Estados Unidos, por lei, eles não podem, de repente, aumentar o preço dos hotéis se tem um furacão. Porque é ilegal o preço subir por causa de um catástrofe natural. Porque senão as pessoas vão manipular, né? Já que todo mundo agora precisa de um hotel, vamos pôr o hotel para $500 à noite. Não pode. Muito legal essa lei, né? So, we have to pay attention, because if there's a hurricane, and all of a sudden everything's destroyed except for a few hotels, well, the owner of the hotel can play with this price and value thing. So he can say, well, guess what? The room that was $80, it's now $500. So we have to make laws because, see, you're playing with, is it right? Cliente, eu adoro isso aqui. Tem gente que, todo mundo deve ouvir isso. Caramba, você vai me cobrar $3.000 por um serviço que levou você 10 minutos para fazer? Aí o profissional responde, não, eu vou cobrar só $3.000 por todo o esforço, tempo, estudo, dinheiro que investi para me capacitar e resolver o seu problema em 10 minutos. Dê a você valor. So here's an example. A client said, boy, oh boy, you're going to charge me $3,000 for a job that took you about 10 minutes to do? And then the client said, and the professional says, no. I'm only going to charge you only $3,000 for all my effort, my time, my knowledge, my study, my money that I invested to make me capable of solving your problems in 10 minutes. See, that's value. Isso é um valor que você adquiriu. Dilema. What is dilemma? Agora que nós vamos entrar no dilema, gente. E falo nas duas línguas, vou tentar aqui rebolar, tá? So, now we're talking about dilemma. And I'm trying to kind of do both languages. So, mas tá dando, né? Tá dando. Dilema. Uma alternativa que não há opção satisfatória. É uma conjuntura difícil, sem saída conveniente. É um argumento formado por duas proposições que se contradizem. So a dilemma is an alternative that there is no really satisfactory end. It's a very difficult decision to make. There's no convenient answer. Certo? Agora a gente vai fazer um login. Olha para a pessoa do seu lado. Escolhe uma pessoa aí e olha para ela. So pick a person and just look at the person. Pretend you're making a pair with that person. Só olha para alguém aí, ok. Ok. Então você não conhece nada, quem está aí na internet, pensa numa pessoa que você gosta, ou não, mas pensa numa pessoa que está perto. É o seguinte, foi feito o dilema dos prisioneiros. There was the dilemma of the prisoners. This was an exercise. Imagine assim, o cenário é, the scenery is, you are a criminal, and you have a criminal, você tem um comparsa criminoso também. Você é criminoso e tem um comparsa. É o amigo que você acabou de olhar. So your friend, you're a criminal, and your friend is the one that helped you out, ok? Vocês dois foram pegos pela polícia. O delegado fala o seguinte, olha, coloca cada um numa cela diferente, certo? E ele vai falar assim, eu vou te dar algumas opções. Dependendo do que você fizer, a pena vai ser essa aqui. So he's going to take you and put you each on a different cell.
and say, listen, depending on what you say, you're going to get that amount of jail time, or you're going to get a consequence on whatever you say. Então, você vai pensar o seguinte, se você for o vermelhinho, se você confessar o crime, if you're the red one and you confess, e a outra pessoa confessa também, vocês vão ter, entendeu? Aquilo ali. Vocês vão ter uma pena de 5 anos. So if you both confess, you're the red and the other person is the blue. If you both in different cells, you both confess, you both get 5 years. Vocês são criminosos, não vem dar essa de santo, não. So, se você não confessa, if you don't confess, and the other person confess, he goes free, and you get 10 years. Se você confessar e o seu parceiro não confessar, você ganha 10 anos e ele sai solto. Se você confessa e ele não confessa, if you confess and he doesn't confess, you're free, você é solto e ele pega a pena de 10 anos. And he gets the 10 years. Right? E se vocês dois não confessam, vocês dois pegam só 6 meses. And if you both don't confess, you each get 6 months. Agora, olha para aquele parceiro ali e pensa. Agora pensa no que você faz. So, think about what you would do. Te pegaram, né? Te colocaram numa cela e falaram assim, ó, a gente sabe que você e o seu parceiro fizeram um crime. Se você confessar o crime, e eles não vão falar, se você confessar, você confessa ou não confessa? Né? Então, isso é um dilema, gente? It's a dilemma, right? So the best way to do is, qual que é o melhor? Se os dois não confessar. Não vou confessar e nem meu parceiro não confesso. Pega só 6 meses. Mas se você quiser dar uma desperta, às vezes, ou então, né? So, tem um dilema ali. Então, depois vocês conversam aí, mas lá fora, já não sabe. Porque eu não quero ver briga aqui dentro, não. Falar assim, nossa. Eu sou solto, eu sei. 10 anos. 10 anos você tá. Pois é a consciência. Mas é a consciência de cada um. So that's why you're in different cells, because it's on your conscience. Do you confess or you don't? Você não vai saber a pena, mas é a sua consciência. Na doutrina espírita, quem está aqui? Qual é o principal objetivo da doutrina espírita? Né? Qual é o principal? What's the principle, the biggest objective of the Spiritist doctrine? É a caridade. Caridade. Más inclinações. Melhoramento moral do homem. So the biggest objective that we're here, the center exists, that we're doing the studies for your better moral, the moral betterment of man, of humankind. That is the purpose. Essa é o porquê que a gente está estudando essa doutrina tão maravilhosa. Não vou fazer isso porque não vai dar tempo. Obedecer à lei é fazer a coisa certa. To obey the law, is it the right thing to obey the law? Sim. Depende. Será que é, não é? Ou a lei do homem, depende. A gente obedece ou não obedece? Sim. A gente precisa. It's prohibited to use cell phones in this area. Nós obedecemos essa lei? Sempre, não sempre, com alguma desculpa. Eu estou em centro dessa lei porque a minha chamada telefônica é mais importante do que a pessoa que está sentada perto de mim. Certo? No Brasil. O doctor? Sim. E isso a gente vai até chegar. Nada é escrito em preto e branco. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas é certo obedecer e aí já chegou no ponto. Na Gazeta, né? Brasil, 1888, o que aconteceu? Brasil livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Escravidão era lei? So in Brazil, 1888 was the abolition of slavery. Was slavery a law? Sim. Yes. Escravidão foi lei, não foi?
A gente devia ter obedecido, então? Não. Não. Então, é uma coisa a pensar. Nem sempre obedecer à lei talvez seja a coisa correta. If the laws change, then not obeying the law may be the right thing to do. Não tô aqui, o pessoal já me chama de rebelde, enough. O pessoal já me... They already call me a rebel enough, but... Depende. Questione sua consciência, porque às vezes se a lei vai contra a sua consciência, o que você deve obedecer? If the law goes against your conscience, what do you obey? My conscience. Yes. And even if that brings you hard consequences, it's far less than the remorse of not obeying your conscience. O remorso de não obedecer a sua consciência é muito pior do que as consequências de você ir contra a sua consciência para obedecer qualquer lei que seja. Explique essa frase de Kardec. Explain this phrase of Kardec. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. The circumstances gives relative gravity on good and evil. Existem circunstâncias. There are circumstances that makes us have dilemmas. É aí que leva a gente a ter dilemas. Algumas situações vão nos trazer a dilemas. Não vou passar essa aqui. Essa aqui. Quem assistiu o filme A Escolha de Sofia? Who's ever watched Sophie's Choice with, what's her name? Meryl Streep. Meryl Streep. Ela teve que decidir. Quando ela chega no campo de concentração, ela tem um menino e tem uma menina. Ups. Ela tem um menino e uma menina. E o nazista diz assim, um deles vai ser executado. Escolha o que você quer que fique com você e o que for comigo será executado. So, she has a choice. She has a choice. She has 2 children. She's in a concentration camp. And the Nazi comes to her and says, pick one. One remains with you throughout your ordeal and the other will be executed. Do you want the boy or the girl? Wow. É um dilema, gente? Nossa. O maior dilema que alguém pode ter no mundo, para mim, seria. So, perhaps that's the biggest dilemma that a human being may encounter. Você fica com seu filho. Quem é que tem 2 pessoas que amam? Não precisa ser filhos. Você tem que escolher. So, se você não escolher, vão os 2. Mate os 2 ou salve-se. Um dilema é fácil. Is a dilemma easy? Pode dar a mãe? Não pode ser. Vai a mãe. Parece a mãe. See, we try alternatives for dilemmas, but sometimes life doesn't give it a chance. Deixa os 2 livres. Deixa os 2 livres. Não tem essa escolha. É aí que a gente tem que pensar, porque a vida vai nos colocar, às vezes, para essas dilemas. Pessoal, vamos voltar. Eu sei que a gente pensa, palestra interativa é assim mesmo. No livro dos Espíritos, tem a pergunta, por que nem sempre é guia infalível a razão? Porque às vezes a gente fala assim, mas um dilema é só usar a razão. Sometimes we say, well, if you have a dilemma, just use reason. But then Kardec asked that question on Spirit's Book 75. Why is it that reason is not always, it's never infallible, right? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. So, it would be infallible if it wasn't, if it wasn't really mixed with your bad tendencies, with your pride, with your egoism. Instinct doesn't rationalize. So reason permits choices, and it gives men, humankind, free will. Então a gente pensa que a gente tem razão, é só usar razão, sim, mas a nossa razão está conturbada de egoísmo, de orgulho, de má educação. Então nem sempre a razão nos diz o que fazer. Vamos fazer o joguinho do trem? We're gonna take this train real quick. Pessoal, vamos tentar ficar sem falar, tá? Só pensando. We're gonna try to not talk. Lembra desse trenzinho? É o seguinte. So this is it. You are this man that encountered a train. Você chegou numa encruzilhada, um trem tá vindo rápido, sem freio,
E ele está prestes a passar por cima de 5 pessoas que estão amarradas na trilha. Você está andando, você vê essa situação e você vê uma alavanca. E aí a alavanca pode mudar o trem de direção. E tem um homem só, uma pessoa ali naquela outra linha. Se você puxar a alavanca, o trem vai mudar a direção do 5 para o 1. Se você não fizer nada, o trem vai continuar. Não inventa outras coisas, tá, gente? É assim que é o negócio. Sempre tem alguém que fala. So, don't make up different alternatives. This is it. There's a train coming, no brakes, and it's about to hit and kill 5 people that are on the train tracks. You come around, you walk, and you see this big thing that you can just pull. Problem is, if you pull it, it's going to kill this one person that's lying there on the train track. That really the train wasn't going towards him, but you would make it go. Você, Marcelo, não pode falar nada não. Nós fizemos essa dinâmica aqui. So, what do? Do you deixa, e seja o que Deus quiser, mata os 5, ou eu estou aqui, tem uma alavanca, eu posso prevenir de matar 5, mudar o trem, e o trem vai e mata um só. So, just let it be. It's God's will. The train has no brake. He's going to kill 5. I'm doing nothing. Or maybe it's an opportunity. There's a pull thing that I can just pull. And, hey, the less, the better. Agora, sem muita discussão, quem puxaria o trem? Não precisa responder. Se você quiser responder, quem deixaria? Deixaria? Tem uns que são fortes, levanta a mão mesmo e fala assim, depois você briga comigo. So, do nothing. Fazer nada é uma ação? To do nothing is an action? Você pode falar que não, você não está envolvido? Can you say you're not involved if you do nothing? You're involved. Se você fizer ou não fizer, você está envolvido. Certo? Quem puxaria o trilho? À direita? Ué, para matar um. Para matar um só. Pode assassino, olha só. Gente, brincadeira, gente. Brincadeira, porque todo vai morrer do meu jeito. Com ação ou sem ação, tá todo mundo matando alguém, de certa forma, né? Mas vamos pensar bem. So, we're going to think. I'm just playing. I was like, oh, look at you, you're an assassin. No, of course not. Let's think. If you don't do, you're doomed. If you don't, you're doomed if you do. De qualquer maneira, você está envolvido, vai ter catástrofe. Agora, quem falou que puxou agora, essa aqui é para vocês. Se fosse a mesma situação, mas nesse momento, os 5 estiverem deitados na trilha, o trem está vindo desgovernado, só que tem uma pontezinha em cima e um gordinho. Porque gordinho tarda mais no trem. Aí você empurrando o gordinho da ponte, o gordinho vai cair e o trem engata nele, mata ele, mas não mata 5 pessoas. Só que você vai ter que empurrar ele. So now, deixa eu traduzir. Pessoal, deixa eu traduzir. So now, I changed the scenery here. I changed the scenery. Now, the train's coming without brakes. It's going to kill the 5 people. The only difference is you're on top of a bridge, and there's a chubby person there that you can just, just push him a little bit. He'll fall, and the train will try to make it somewhat sound better. So he falls. The train gets stuck on him, killed him, but it doesn't kill the 5. Vocês, would you? Empurra o gordinho ou não? Não. O que mudou? What changed? Porque na hora você estava dentro do trem. Não, você não estava dentro do trem, você estava segurando a alavanca. Aqui você, here, you hold a stick that will make the train switch and kill the one person. Aqui você mudou a alavanca para mudar uma pessoa, para matar, não foi? Foi. Que o trem vai matar aquele que está lá. Aqui você empurrou a pessoa para morrer e prevenir o 5. O fim é o mesmo, mas os meios foram diferentes. Então, então ela falou que o meio foi diferente. O fim matou a pessoa do mesmo jeito, mas o meio de puxar uma alavanca, pessoal, o meio de puxar uma alavanca ou empurrar uma pessoa mudou. Dá para pensar então, não dá? It brings us to think. Because the end was the same.
You were responsible for changing the life of that person. Você foi responsável por mudar a vida dessa pessoa, correto? Então, empurrando alguém diretamente, tocando na pessoa, ou puxando uma alavanca, foi você que fez que aquela pessoa morresse ao invés dos 5. So it was you. You were the one responsible, whether you pulled the lever or you pushed the person. You killed that person and you chose for that person to die instead of the 5. Foi a sua decisão, certo? Ok. Vamos continuar. Antigamente, nas guerras, as guerras, quando a gente matava, quando as pessoas precisavam matar o soldado, as pessoas opostas, usavam-se das mãos. Nós vamos lá para a época que não tinha armas, era com as mãos. O que mudou se você hoje tem um drone e aperta um botãozinho e explode aquele lugar? You see, back in the day, before even weapons, we would kill that war with our own bare hands, correct? Now we have drones that can do in a much bigger essence, much bigger impact, but all you need is a little joystick. Vocês estão vendo o perigo de quando a gente justifica, you see that the danger when you justify not using your own hands to commit perhaps even a bigger amount of damage, because now you justify it wasn't you. You dissociate yourself and now you're blaming a machine. Você desassocia você de ter matado pelas próprias mãos. Sim. Mas às vezes agora, porque você apertou um botãozinho e explodiu vários, sim, você não tem o mesmo impacto psicológico. Sim. Mas você matou essas pessoas? Independente, você matou. Com as mãos ou com o aperto de botão. Tá vendo como que é importante a gente entender a doutrina espírita e as consequências, e não mesclar as consequências. So, another scenario. Se eu passar 5 minutos, pode? Só para pegar uns outros casinhos? 5 minutes? Ok. Eu vou tirar 2 casos, porque seria muito. O médico, não, a pergunta era... Não era pergunta, eu estou fazendo uma comparação de você empurrar ou puxar uma alavanca com... Dá para pôr um caso a mais. Você é um doutor na sala de emergência. You're a doctor in an emergency room. An ambulance comes with 5 people. A ambulância chega com 5 pessoas. Um tá bem capenga. Tá quase. Vai morrer, praticamente. Mas talvez vive alguns dias. Os outros 4, cada um precisa de um órgão. So one person is very, very bad. He might die in a few days. It's almost a sure thing. It's a sure thing. You're the doctor. The other 4 people, so 5 people comes in. 1 is really bad. The other 4, they each need an organ to live. If they don't get the organ that day, all 4 will die. Aqueles 4 que chegaram junto, cada um precisa de um órgão naquele dia. Se você esperar o outro dia, os 4 morrem. Tem um que tá bem capenga. Você tá na sala com ele, sozinho. Você é o médico. Você sabe que tem 4, que se cada órgão for para um, você salva os 4. So you're alone in this room with the one that's not doing well. And you can kind of make things go faster and save 4 people and don't take all the 4 organs and put it on them and they'll live. Or you do nothing and kind of say, this person's going to die anyway, but I can't do it. And they're all going to die now. Ou você fala, não, bom, esse aqui tá capenga, ele vai, tá ruim, vai morrer. Mas eu não posso tirar, eu não posso acelerar a morte dele para salvar os 4, mas que tristeza, porque os 5 vão morrer se eu não fizer nada. Você é o médico. Você, uma injeçãozinha, ajuda a acelerar o processo, né, do camarada, ou você não faz. Do you help to accelerate the process for the one, the one, or you do not? Não. E olhar os 4 morrer lá, que agonia. Vamos dramatizar aqui um pouquinho. Let's dramatize here. The 4 dying. Por que é importante isso, pessoal? Porque todo mundo que falou que ia puxar a alavanca
Se eu falei, olha, todo mundo não queria que aqueles 5... Se fosse 5 criancinhas e aquele sozinho fosse um velhinho, você puxava lá. Mano, quem falou que não puxava? The ones that said I would never pull the lever. But if those 5 were 5 children and here was an old man, would you pull now? Ah, mas e se aqueles 5 fossem 5 gente que você detesta? Ou então, né? So, olha como que a gente... E, ó, gente, Aí não é dilema. Aí é dilema, hein? E se aquele trem, né? Então a gente começa a brincar com isso e pensar mesmo. Aqueles que falaram assim, não, eu puxo mesmo, puxo, desculpa, puxo. Mas se aquela pessoa sozinha fosse a pessoa que você mais ama no mundo? So when you say, no, I won't pull the lever, everybody that said, I won't pull the lever. And the train was going for the 5. And 5 people don't know, maybe you even hate them. But the one was the person that you most love in life. Do you pull the lever? But não. Uns puxam, outros não puxam. Nós, espíritas, aprendemos o quê? Né? We as spiritists, we learn that everybody has the same value. Nós aprendemos que todo mundo tem o mesmo valor, não é? Então, por quê? Se é alguém que você não gosta, não tem nem dilema. So, somebody that you don't like, there's no dilemma. I know what to do, right? Se o gordinho fosse, então, às vezes a gente até saboreia, gente. O gostinho de... Tem, não tô falando nós, não, gente. Isso é o povo dos outros tempos. Aqui, não. So, if it was like the chubby guy, maybe some of you would even really push it with wish, with intent, right? And then I said, not people from this center, the other centers, maybe, not here. Mas, se for a mãe, a gente dá mais valor, aí a gente deixa os 5 morrer, porque a mãe tem mais... Tá vendo os dilemas morais que a gente tem que perceber? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Lembra aquela pergunta que a gente fez lá de Kardec para pensar? So think about it. Kardec will say that God's law is the same for all. But evil depends particularly on the will that you have to practice it. Good is always good. Bad is always bad. Doesn't matter on the position of man. The difference is in the degree of responsibility. Your degree of responsibility in front of that, in that situation. Nós não vamos fazer porque não vai dar. Eu adoro esse caso, mas não vai dar tempo. Muito bom. Mas não vai dar tempo. Nós vamos passar para frente. Tem um mundo, Planet Earth, planeta Terra. Você tem um cidadão que chega até você e diz assim, eu vou explodir um país inteiro. Eu sei onde é que tem uma bomba e a bomba tá tic-tac, tic-tac. E eu não falo onde é que tá. Você pegou o sujeito. Você tem que extrair a informação para que aquele país não exploda. Só que o cara não quer falar. So you have an individual that comes to you and says, I know where there's a bomb. Tic-tac. It's going to go any minute. And as a matter of fact, the whole country is going to be gone. This person is not speaking where the bomb is. Você pode torturar até a pessoa falar. So you can torture, you can use a torture until the person speaks. Você tortura ou não tortura? Tem uns que só com risadinha a gente já sabe, já pensa até os métodos, né? So, some with that little smile, like they're already thinking of the technique. Eu tenho uma pessoa conhecida que mexe com isso, lá no Brasil. E ele fala assim, não... Com a bomba ou com a tortura? Com a tortura. Aí a pessoa falou assim, não, tem camarada que a gente tem que usar da tortura, e ele fala de crime que eu nem perguntei. Ele fala, não, ó, esse aqui eu não fiz mesmo não, mas tem um lá em Sabará, que fulano, não sei, ele começa a falar crime de todo lugar lá de Minas Gerais. Entendeu? As técnicas que ele usa. There's a man in Brazil that I know, he does torture. And when he's torturing someone about a crime, and people, if they don't do it, the torture is so bad that he would start telling them crimes that he wasn't even asked about. So he's like, look, this one I really didn't do it, but I'll tell you this, and I've done this too. Você tortura ou não tortura, gente? Um planeta, um país inteiro explodir com crianças, mulheres, e você vai torturando a pessoa.
Você não vai matar, mas você vai torturar. So do you torture or you don't torture? I mean, a whole country made. Ah, eu tiraria a comida. Hã? Eu tiraria. O relógio tá contando, filha. Só 2 horas. 2 hours for this bomb to explode. You have 2 hours. Os métodos vão precisar ser métodos de verdade. Quer dizer, pegar uma pena, ficar assim. No nariz, uma pena. O cara lá de Sabará, não é pena, não. Mas a gente tem que pensar. We have to think. You know, do we do it or do we not? 644, pergunta do Livro dos Espíritos. O meio em que certos homens vivem não é para eles um motivo que a gente pode falar. Tem muitos crimes, tem muitos vícios. O meio que as pessoas vivem, aqueles que cometem tortura, aqueles que cometem isso, aquilo, não o meio que os homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes. Is it the means, the place that they live, men? Is it the environment that they live, the motive, the principal motive of many vices and crimes? Yeah. Yes. Mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Yes. But even then, there is this proof, you know, like this test. We talked about tests and atonement. It was chosen by the Spirit. He wanted to expose himself to the temptation for him to have the merit of resistance. Certo? Então a gente não pode culpar e falar assim, eu fui tentado. Não tem tentação não, gente. Tem tentação, mas o livre-arbítrio tá ali. Ninguém é tentado que não tenha como resistir. There's no such thing to be tempted and no means of resisting. Último cenário. Last scenario. Quem conhece isso? Who knows what this means? Yeah. Cross my heart and hope to die, right? Like, I'm making it. Tô fazendo uma promessa, não é? Sim. Você faz isso? Porque no Brasil era assim, quando eu era pequenininha. A gente fazia quando era para jurar, né? Juro. Dedo, aí pronto, é outro nível. Né? Quando você faz isso, é outro nível de juramento. Já não pode quebrar. Aí, de vez em quando você fazia assim, atrás. Né? Sometimes you would do this behind. That means like, oh yeah, eu juro que foi isso. Era a nossa fora para falar mentira, né? So, um estudo feito pelo antropólogo Franz Boas, ele foi considerado o pai do relativismo cultural. Franz Boas, 1858, he was born. He was considered the father of cultural relativism. And what happened is, ele queria saber como que as pessoas agem em culturas diferentes, se isso tem a ver com a moral. Lembra que a gente estudou moral e ética? We were thinking of moral and ethics. So he wanted to know how people behaved in different questions around the world. Então ele perguntou 3 raças, entendeu? Teve mais, mas eu escolhi aqui. A raça russa, a americana e a brasileira. Não é piada não, gente. Isso foi um negócio de verdade, foi um estudo. So he chose to pose this question to 3 different cultures. And this isn't a joke, this is really a study. He asked Americans, he asked Russians, and he asked Brazilians, among other people. Ele disse assim, você está na sua casa, o camarada chega, bate na porta, alguém que você, entendeu? Você conhece, uma pessoa, somebody you like, somebody you know, knocks on your door, ele diz, olha, acabei de atropelar uma pessoa, o cidadão morreu, pelo amor de Deus, você me esconde, eu vou para casa da minha prima, por favor. So a person knocks on your door and says, look, I just committed a hit and run. I think the person is dead. And I know I can't hide here, but I'm going to go to my cousins, just let you know. Você faria o quê se a polícia batesse na sua porta, algumas horas depois, perguntando se você conhece a pessoa e onde ela está? And so this is the question. Cops come and knock on your door 2 hours later asking if you have seen this person and if you know where they are. Gente, só tem brasileiro aqui. There's Brazilians, there's Americans, there's some Russian background. So, o que você faz? Você fala com o policial a verdade? Não, foi sim. Fulano, o Zezinho veio aqui sim, correndo desesperado, falou que matou o cidadão, atropelou, saiu correndo e ele está escondido na casa da prima. Do you say, you know, Joey did show up here and he was crazy and he said he hit and run and he ran over and killed someone and he's hidden at his cousin's house in Connecticut.
Você fala, ou você fala, não sei de nada, não. No, I don't know anything. Fala ou não fala, gente? Sei, you don't say. Se aquele cara que acabou de morrer fosse seu pai, sua mãe, alguém atropelou, matou. Às vezes o cara tava, né, sob influência, matou, não importa. Você não sabe, você só sabe que ele te perguntou, pediu a rédea. So, you do it or you don't do it. É uma questão. Eis o que ele encontrou em culturas. Tá? O que as pessoas fazem. This is the finding of his studies. Esse foi o resultado dos estudos dele. E eu estou falando uma grande parte da população. Os russos, eles não pensariam 2 vezes em falar quem foi e onde estava. The Russians would not think twice about saying who it was and where they were. Sem problema. Bateu, sim, o cara matou, veio aqui na minha casa, bateu na porta e falou que vai para a casa da prima. Americans, os americanos falavam que sabia, mas davam uma informação sem comprometer eles demais. Tipo assim, realmente, esse cara fez isso sim, mas ele falou que ia para a Canérica, mas não tem certeza, dava uma informação. The Americans would give a little ambivalent answer, but they would say it. They just wouldn't want to be taken full responsibility for. So they would say, yeah, he did, he showed up here, but I know he went to Connecticut. I'm not sure of the exact address where he was, but they would lead the cops on the right way without completely throwing themselves, as the Russians did. Então, os americanos falariam, mas sem se envolver completamente como os russos. E os brasileiros? Os brasileiros, eles encontraram que os brasileiros não só não falariam, como também diriam que provavelmente o pedestre estava errado, que devia estar no meio da rua na hora errada, e jogariam a culpa na pessoa que morreu. So the Brazilians would not only say that they did not see the person, but would somehow throw the blame on the person who died. That he was on the wrong place, and he must have been jaywalking, whatever it was. Olha para você ver, gente. Isso aqui foi um estudo feito. Antropólogo holandês, Hans Trompenaars. Esse é que foi o antropólogo, desculpa. Então, se a gente pensar bem, a gente vai olhar, né? Dependendo da cultura, os dilemas morais que a gente vai falar. Vou passar aqui essa bailarina e eu quero que vocês observem ela e me digam se ela está sempre na mesma direção ou se ela mudar, ela está rodando de um lado, she's spinning on one way. If she changes her way to another direction, I want you to tell me. Presta atenção nela sem tirar o olho. Ela está rodando para a direita ou para a esquerda? Ela mudou? Ela mudou. She just changed directions. Agora? Tá na direita? Eric não viu ela rodando, mudando de lugar nenhum. Mudou, gente? Ela só rodando Só um? só um. Não. Interessante. Agora virou. Agora que ela virou? Não. Não. Pois virou agora? Já virou. Já tinha virado. Já tinha virado. So, Pra mim, eu não senti dela, não dá nada. some people will say, deixa eu tirar, porque senão vocês vão ficar olhando. If you think, if you look at it, you saw that everybody had a different answer at different times. Todo mundo teve uma resposta diferente em tempos diferentes. Então, um era mentiroso, o outro tem problema nas vistas, isso. Não, todo mundo viu a mesma imagem, tá certo? Eu não coloquei uma para cada um. So everybody saw the same image, but I didn't do one for each of you. Mas vocês viram que cada um viu a mesma coisa e completamente diferente em horários que ela viu. Porque isso depende do seu cérebro. Depende de como o seu cérebro processa imagens. Certo? Então, uma pessoa talvez nunca vai ver ela virar. Outras ela vira constantemente. Outra ela vai para a esquerda por 10 segundos e depois vira para o outro. Então, a nossa realidade, o nosso senso moral, o nosso senso de certo e errado, ele ainda é muito bebê. We already have a very infant sense of morality, of reality, of what is exact. That is why we shouldn't judge. Tá vendo o poder de não julgar o outro? Não julgar o colega lá fora que falou, você escolheu matar o cara, ou você é o gordinho,
ou você é o médico, ou você... O que você faria depende da nossa realidade. What you blame the other to do depends on our own reality. Some people will say, oh, you would pull the trigger, oh my goodness, oh no, you should, I would push the guy, and it depends on your own reality. We're still in a very sense of infamy to really be able to judge what the others should do. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. So the merit of doing the right thing is in it's difficult. O mérito de fazer as coisas certas aí depende da dificuldade, certo? Quanto mais difícil for a sua escolha, mais terá o seu mérito. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai ter mais dilemas ou menos? When we get closer to God, are we going to have more dilemmas or less dilemmas? Less. Menos. Menos. Why less? Porque na nossa cabeça já vai estar ali muito certinho. Because the law will be completely clear on what is right and wrong. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais na nossa cabeça vai estar certo, claramente, o certo do errado. Por isso que a gente tem que se aproximar de Deus, para a gente ter menos dilemas. So that is the reason why we have to approach God. Seek Him. Because the more we seek Him, the closer we get to Him, the less dilemmas we'll have. And our conscience will be spotless. Nossa consciência estará completamente tranquila. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Ela vos libertará de qualquer peso de consciência. Você sabe a verdade, você sabe o que é certo. No truth, and truth will free you. When you get closer to God's law, it will free you from any dilemmas, from any sense of remorse, of wrongdoing. Os meios, costuma-se dizer que os fins justificam os meios. No caso da ética, nem todos os meios são justificáveis. Fins éticos exigem meios éticos. They used to say that, sometimes it said that the end justified the means. In the case of ethic, not all means are justifiable. Ends that are ethical will need means that are ethical. Certo? Deus não quer que sejamos felizes quando isso nos leva à prática de algo errado ou insensato. No plano divino, o fim nunca justifica os meios. God does not want us to be happy when this brings us to practice something wrong or with no sensibility. On the divine plane, the end never justified the means. Obrigada, pessoal. Eu tive que encurtar um pouquinho. I had to shorten it a little bit because it's in two languages. Mas eu espero que a gente tenha brincado um pouquinho com a nossa senso de moral. We have to play a little bit with our moral. But vamos sempre acabar pensando. Quanto mais eu aproximo de Deus, menos dilemas, menos problemas, menos porquê, menos remorso eu vou ter. So the closer I get to God, the less dilemmas, the less heaviness, the less questions I'll have. I'll be certain of what it is to do. E às vezes a gente não tem tempo de se aproximar de Deus. A gente faz uma oração rápida no fim do dia e consideramos isso aproximar de Deus. E, na verdade, a gente tem que se aproximar de Deus. Isso aqui é aproximar de Deus, gente? Estudar as leis de Deus é aproximar-se dele. To study the laws of God is to get a little more, get proximity to Him. That's why sometimes at the end of the day, saying a quick prayer and going to sleep is very different than devoting yourself to driving, to come into a place that will study His laws. Right? So, obrigada, pessoal.